Boa noite. Eu, em nome da Comissão do Terças na Sociedade, gostaria de dar as boas-vindas a todos, nessa noite que inicia nossa programação de 2022. Gostaria primeiro de agradecer toda a comissão pelo trabalho cuidadoso até aqui, a nossa sociedade pelo apoio irrestrito a esse projeto, e especialmente a comunidade de estudantes, residentes, estagiários, profissionais e interessados para quem esse projeto é voltado. O Semeando a Psicanálise acontece há 13 anos e vem proporcionando um espaço de pensar muito fértil ao longo desses anos. Hoje tem como tema o espírito dos nossos tempos, a psicanálise pensando as questões atuais, e dá início à programação desse ano de 2022, que foi elaborada e definida pela comissão como fruto também da participação de vocês, a partir das sugestões que tivemos ao longo do último ano. Suas sugestões continuam bem-vindas e podem ser compartilhadas conosco pelo chat durante o evento ou pelo e-mail do Terças. Vou repassar com vocês os próximos eventos da sociedade, como um convite à participação de vocês. Então, nós convidamos para o Cinema e Psicanálise, com um comentário sobre o filme Belos Sonhos. O evento da próximo fim de semana, as Matrizes Literárias. E também o Precisamos Conversar Sobre, que são eventos abertos à comunidade. Agora, como parte do protocolo da nossa comissão de ética, eu vou ler para vocês o termo de confidencialidade, que também está disponível no chat para quem quiser acompanhar. Aos participantes da atividade que se seguirá por via remota, é requerido sigilo do assunto que será tratado, principalmente no que se referir a material clínico relatado por qualquer participante. Participação exclusiva do inscrito na apresentação da palestra, sendo vetado o acompanhamento por pessoa alheia à instituição ou não constante da lista de presença. Permanência em ambiente preservado, distante de familiares ou de situações que possam interferir no andamento dos trabalhos. E proibição de registros, tais como filmagem ou gravação de áudio. Para a nossa palestra de abertura da programação do Terças de 2022, temos a honra de ter conosco a psicanalista, que é membro efetivo com funções didáticas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, Ana Rita Nucci Pontes. Vamos escutá-la. Boa noite, todo mundo. Estou muito feliz e satisfeita de ver quantas pessoas se interessaram de ouvir esse tema dessa noite, e eu espero que a gente consiga ter uma boa conversa. Antes de mais nada, eu quero dizer duas coisas. A primeira é que esse é um trabalho de opiniões extremamente pessoais, é muito subjetivo, né? Tudo que eu estou escrevendo aqui. Obviamente, eu estou trazendo um belo aporte psicanalítico, né, para mostrar de onde vem meu pensamento, mas tem ideias, opiniões que são minhas, são ideias da Ana Rita. Eu acho muito importante deixar isso claro. E a outra coisa é que, enquanto eu estava escrevendo esse texto, eu fui invadida pelas notícias da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia, e eu não consegui, talvez, me desprender tanto em alguns aspectos e me dedicar a outros, porque eu estou tomada emocionalmente, né, por essa situação. Então, eu vou pedir para o Pedro projetar o texto, que vem junto com alguns slides, que eu achei que eram concernentes com a ideia que eu estava apresentando.
tá? É um texto não muito longo e depois a gente vai conversar sobre ele, então. Pode projetar, Pedro. Então, o espírito dos nossos tempos, a psicanálise pensando as questões atuais. Quando eu achei essa imagem, eu achei de uma força tão grande, né, desse globo terrestre preso, né, nessa armadura de ferro, porque eu acho que tudo que aconteceu com a gente desde a pandemia, né, fez a gente, de alguma maneira, sentir isso, né, como se a gente tivesse ficado impedido de sonhar e de ir mais longe, e que, de repente, parece até que o universo, né, tinha se achatado. Então, eu achei que isso caracterizou muito, né, do que a gente sentiu, né, nesses 2 últimos anos. O próximo, Pedro. Bom, eu vou fazer aqui uma citação da Roudinesco, né, que é uma psicanálise francesa, que ela falou uma coisa muito importante. Ela fala assim, olha, a psicanálise atesta um avanço da civilização sobre a barbárie. Ela restaura a ideia de que o homem é livre por sua fala e de que seu destino não se restringe a seu ser biológico. Por isso, no futuro, ela deverá conservar integralmente o seu lugar ao lado de outras ciências para lutar contra as pretensões obscurantistas que almejam reduzir o pensamento a um neurônio ou confundir o desejo com uma secreção química. Essa é uma citação do livro da Roudinesco que chama Por que Psicanálise? O próximo. Zeitgeist é um conceito popularizado pela filosofia do século XIX que traduzimos normalmente como o espírito dos tempos. Ele vem, por sua vez, da tradução para o alemão da expressão latina genius seculi, espírito guardião do século. Afinal, então, qual o espírito dos nossos tempos? Qual o Zeitgeist? Enquanto escrevo esse texto, vejo nos jornais as trágicas notícias da invasão da Ucrânia pela Rússia. Einstein, em troca de correspondência com Freud, em 1932, nas vésperas da invasão nazista na Áustria, escreve para Freud e faz uma pergunta. Existe alguma forma de livrar a humanidade da ameaça de guerra? Essa preocupação era ainda consequência da Primeira Guerra, que havia terminado há 14 anos. O próximo. Aí eu achei essa foto do Einstein e do Freud, e eu achei muito legal, né? Assim, né? Uma coisa, eu nunca tinha visto uma foto assim, né, dos dois juntos, e eu fui me inteirando e eu vi que essa correspondência deles, né, é uma correspondência longa, né, do porquê a guerra. Mas continua, Pedro. Freud, que viveu na própria pele as mazelas da guerra, deixou um enorme legado que nos possibilita pensar as questões atuais. Freud foi um pensador comprometido com uma psicanálise que não se restringiu à clínica e sempre buscou solucionar, equacionar e produzir um pensar sobre o mal-estar que permeia o humano. Desde os primórdios da psicanálise, ele percebeu a importância de Tânato, das pulsões destrutivas próprias do ser humano, que é o único ser capaz de destruir sua própria espécie, que mata pelo simples prazer de matar e goza com a sua crueldade. Responde, então, para Einstein
de modo bastante pessimista, sobre as pulsões destrutivas que fazem parte do psiquismo humano. Nessa correspondência, que foi solicitada pela Liga das Nações, trataram de temas tão atuais como o que estamos vivendo hoje. O próximo. É o anterior. Vivemos hoje isso. Vivemos hoje tempos sombrios de alienação, desresponsabilização e potencialização da violência. Quanto maior a alienação, maior a suscetibilidade para falsas premissas e atos violentos. O moralismo se expande em movimentos religiosos alicerçados por pensamentos rígidos e vai tomando o lugar da ética, que significa percepção, consideração e respeito pelo outro. A capacidade para pensar parece definhar, pois a proliferação das fake news evidencia como as pessoas estão dispostas a serem manipuladas desde que alguém lhes diga o que querem ouvir. Para escapar da dor do pensamento, se aderem a ideologias negacionistas e fundamentalistas. O próximo. Dia após dia, nos deparamos com a angústia causada por todo o terror que experimentamos intensamente desde que começou a pandemia do Covid-19. Este tempo imensurável, pelas inúmeras experiências emocionais que vivemos, solicita constante alinhamento com a manutenção da capacidade de pensar para a preservação da vida e da saúde mental. A pandemia e seus terrores atingiu e contaminou, atravessou a vida de todos nós viventes nessa terra. O próximo. Em época de pandemia, assim como em época de guerra, as questões sociais ficam ainda mais evidentes. Expressa desigualdades econômicas, políticas e culturais. A primeira palavra que me vem à mente, em se tratando das questões atuais, e especificamente no nosso país, na nossa sociedade, é perversão, pois está relacionada com a desumanização. Revela ódio contra o saber e contra a ciência. Enorme preconceito com o diferente e o semelhante ao mesmo tempo. Próximo. É sabido por todos a importância do uso das vacinas. O que acontece nesse momento, que não só no Brasil, mas no mundo, aparece tão fortemente esse movimento negacionista e anti-vacina? O que dizer dos constantes ataques do governo ao passaporte da vacina, à vacinação infantil, com o intuito de criar confusão? Provocar confusão é um funcionamento da parte psicótica da personalidade, como um modo de impedir que a pessoa desenvolva um pensamento claro e com discernimento. Toda essa polêmica que ceifa vidas em prol de uma ideologia e de um poder. E a distorção é tanta que esta ideologia anti-vida aparece travestida de religiosidade. O autoritarismo causa empobrecimentos pela impossibilidade do diálogo e, articulados com arrogância e onipotência, provocam desastres psíquicos imensuráveis. Próximo. Márcia Tiburi
em Como Conversar com o Fascista, afirma que o fascista é aquele que banaliza o mal, que o fascismo é a máscara mortuária do conhecimento. A pessoa aí na foto é o Mussolini, lá na Itália. Schuster e Trachtenberg, em As Sete Invejas Capitais, mostram como as questões sociais e humanas são tratadas com as falsas premissas que invadem as áreas ética e estética da mente. Próximo. Uma citação desse livro deles. Um vínculo dominado por inveja produz falsas premissas. Ou torna-se vulnerável a aceitá-las facilmente, que se reproduzem como clones por intermédio de lógicas, sobretudo as que encontramos nas mentiras, nas drogas, nas dissimulações políticas, nas convicções fundamentalistas. O resultado dessa reprodução, ou clonagem, é um progressivo definhamento das relações humanas, despindo-as de intimidade e de emotividade, criando um esmorecimento para se relacionar e para conservar vivas as relações. O aumento na atualidade social histórica das patologias de enclausuramento, fobias sociais, patologias do parecer, síndromes do pânico, patologias da internet, patologias do vazio, etc., é típico dessa última consequência, bem como a violência nelas contida e a violência social que a transcreve, as reforça e ajuda a disseminá-las na realidade externa. O próximo. Esse florescimento do ódio, da crueldade, da falta de empatia e consideração com o próximo, do flerte com a morte, são elementos que encontraram na atualidade, e especificamente neste governo como um todo, permissão para se manifestarem abertamente. A violência social se dissemina e se banaliza. E é impossível não pensar em Hannah Arendt e a banalidade do mal, que confere ao mal radical uma dimensão política. Einstein também pensava assim como Arendt. A banalização do mal é feita pelo ser humano comum que não se responsabiliza pelo que faz de ruim ou acha que o que fez de ruim não tem consequências para os outros. Não reflete, não pensa. São pessoas tomadas pelo vazio do pensamento, que repetem clichês e que são incapazes de qualquer autocrítica. O próximo. Aí eu achei nessa imagem da Hannah Arendt que diz: não existem pensamentos perigosos. O pensamento é perigoso. Eu diria, né, o pensar é perigoso. Né? O próximo. Roudinesco, uma filósofa francesa, em A Parte Obscura de Nós Mesmos, tratando da perversão, levanta uma questão muito importante, ressaltando a existência do lado perverso de cada um de nós, e mostra que precisamos dos perversos para realizarmos, de alguma forma, esta crueldade que faz parte da mente humana. Essa afirmação de Roudinesco elucida o domínio de um determinado tipo de pensamento religioso maniqueísta que funciona fazendo clivagens entre o bem e o mal. O demônio é o outro que precisa ser exorcizado.
essa mente funciona provocando assassinatos e suicídios. O próximo. Essa é uma foto da Rudinesco, olha que linda. Aliás, hoje é o Dia da Mulher, né, gente? Então, olha, né, que a Hannah Arendt, a Rudinesco, olha que beleza, né, a gente poder apresentar, né, essas pensadoras aqui. O próximo. O que significa ser contra a corrupção? Quais as fantasias odientas que estão contidas nessa afirmação? Na minha percepção, está contido aí algo que funciona como se fosse a tentativa de exorcizar algum demônio chamado corrupção. E a corrupção real passa a ser mero detalhe, que pode ser aceitável ou desculpada por quem a pratica, dependendo da ideologia política da pessoa ou do seu grupo. O próximo. O atual presidente, em nome de combater a corrupção, abocanhou milhares de eleitores. Embora tenha se mostrado publicamente favorável à tortura, ao estupro, ao nazismo, ele exibe o seu pensamento pela supremacia branca sem nenhum constrangimento. Absolutamente não respeita as mulheres, não respeita a diversidade de gêneros, não respeita a natureza e não respeita a vida. E diz que luta pela liberdade. E muitas pessoas acreditam nisso. O que acontece? O que acontece é que muitas pessoas se mostram indiferentes a esta aberração que vivemos atualmente. Essa é uma foto que eu coloquei lá procurando o Édipo, e apareceu essa foto, que é de um artista, e eu não consegui localizar bem o que era, né? Mas de alguém que furou os olhos e está sangrando, né? Desse Édipo que não pode olhar a verdade, né? O próximo. Lorival Santana, jornalista, escreveu no jornal Estadão, no dia 27 de fevereiro passado, abre aspas, que sofre e se sente pessoalmente ofendido por aqueles que confundem agressor e agredido, verdade e mentira, concluindo que tudo não passa de uma guerra de narrativas e que as pessoas, quando enfrentam a morte contra um inimigo muito mais forte, levam no coração o amor pelos seus. Só é possível fazer esse sacrifício por amor. Fecha aspas. Ele continua e me ajuda a esclarecer meus pensamentos quando diz que, abre aspas, a Rússia faz uma guerra de escolha de um homem, Vladimir Putin, que precisa concretizar suas fantasias sadomasoquista de masculinidade, arrastando consigo o seu país e os seus vizinhos. Goste ou não, é seu dever, minha beleza, disse Putin num recado ao presidente ucraniano Zelensky. A citação é de uma música que glorifica o estupro e a necrofilia. O próximo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O poder para alguns tipos de caráter se entrelaça com a violência e a perversão. A ética e a violência formam um par antitético que funciona como um dos eixos fundantes para a estruturação do sujeito psíquico
e da ordem social. O complexo de Édipo mostra a importância das interdições, pois nos confere a marca da presença do outro como elemento fundamental de uma ética caracterizada pela alteridade, como sendo determinante para a contenção da destrutividade do sujeito e como consequência da cultura. O próximo. Aí eu achei essa figura aí do Édipo, né, entrando em Tebas, conversando com a Esfinge. Então, volto a Freud para finalizar meu pensamento nesse belo trecho de uma carta dele para Einstein. Por que a guerra? O próximo. Abre aspas. Se a disposição para a guerra for um produto da pulsão de destruição, o mais fácil será apelar para o antagonista dessa pulsão, para o Eros. Tudo que estabelecer laços afetivos entre os homens deve atuar contra a guerra. Estes laços podem ser de dois tipos. Primeiro, os vínculos análogos aos que nos ligam ao objeto de amor, embora sem objetivos sexuais. A psicanálise não precisa de se envergonhar quando aqui fala de amor, pois a religião diz o mesmo: ama teu próximo como a ti mesmo. Isso é fácil de exigir, mas difícil de realizar. O outro tipo de laço afetivo é o que se leva a cabo por identificação. Tudo que estabelece importantes elementos comuns entre os homens desperta tais sentimentos de comunidade, identificações. Neles se baseia, em grande parte, a estrutura da sociedade humana. Fecha aspas. O próximo. E finalizo apontando para Eros, na esperança de que um diálogo seja realmente eficaz para livrar a humanidade do terrível pesadelo de uma guerra. O diálogo é uma arma poderosa quando aliada à escuta. O diálogo, que é tão difícil de se constituir, porque implica refrear o desejo de cancelar o outro diferente. O próximo. E aí, então, para finalizar, tem essa figura do Einstein falando: quando me perguntaram sobre alguma arma capaz de enfrentar o poder da bomba atômica, eu sugeri a melhor de todas, a paz. É isso aí. Obrigado. Ana, eu que agradeço, nós que agradecemos, né, por suas palavras, por sua fala, e por apresentar, né, esse pensar, essa possibilidade de pensar, né, psicanalítico para essas questões atuais, atualíssimas, né, na verdade. Com um percurso muito corajoso, né, como a verdade e a realidade nos exige mesmo. Você finaliza, né, apontando para o valor e para a necessidade do diálogo nesse momento, então eu acho que esse que é o convite que fica, né, para a gente poder dialogar agora, para a gente poder se escutar, né, e conversar. As questões que gostaria então de convidar a todos, né, vocês podem tanto enviar as questões pelo chat, como abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para a Ana, né, Ana? Acho que tudo bem que seja assim? Uhum. Então, fiquem à vontade.
Oi, tudo bom? Primeiro, Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres aqui presentes. É, muito boa a sua fala, me fez pensar em algumas questões, e principalmente em relação a esse moralismo que se expande e nessa falta de limites, né, para a expressão de algumas ideias consideradas absurdas, assim, né, no contexto público, mas me fez pensar que a reação automática para essa questão que se expande seria um movimento de repressão, né? Então, algo que se expande de uma maneira muito liberada e muito incontrolável, essa violência toda, uma reação natural seria um movimento de repressão, né? Algo meio super-egóico, quase até. E que eu acho que não é uma saída, um caminho, né, para a gente encontrar uma solução apontada para um desenvolvimento, alguma coisa assim. E eu queria te perguntar se existe alguma possibilidade, alguma ideia de valor moral universal que a psicanálise contemplaria, algo semelhante a uma ética de reciprocidade, né, como essa última frase do Freud que você, dessa carta do Freud que você mencionou, colocou sobre alguns valores do cristianismo, né, e outros, ou como valores como a caridade, por exemplo. Queria saber se, na sua opinião, acredito que não, né, a saída está nessa repressão, nesse controle, no aumento de repressão, ou se parte por algum caminho que tem a ver com alguma moralidade universal, assim, entre as culturas. Obrigada, Fernando. Que colocação excelente que você fez. Primeiro, eu acho que a repressão mal dá conta de reprimir, né, os instintos sexuais e a própria violência do ser humano, né? E que, de alguma maneira, quanto mais reprimido, mais isso vai estourar lá na frente de alguma maneira, né? Por isso que nós, psicanalistas, temos esse ofício que a gente faz com tanta atenção, né, de rastrear os conteúdos inconscientes, né, para dar alguma representação, algum significado, né, para que as pessoas possam se apropriar disso, né, e poder aprender a lidar com a própria violência. Isso é uma coisa. Então, eu não acredito em repressão. Eu acredito, né, obviamente que tem situações que precisam ser reprimidas, hein? Eu não estou falando repressão zero, né? Mas é que eu quero colocar num outro patamar, né, que eu acredito muito no diálogo. Eu acho que nós, como analistas, né, a gente acredita na comunicação verbal, a gente acredita na capacidade de conversar e chegar assim, em algum ponto. Né? A única maneira que eu vejo de conseguir resolver um impasse, né, com uma pessoa muito violenta, né, é tentar dialogar. Se naquela hora não dá certo, né, deixa baixar a temperatura e depois a gente volta a conversar. Porque às vezes não adianta, né, a gente insistir em alguma coisa que a situação fica mais violenta ainda. E quando você me pergunta desse valor universal, eu acho que você está falando da ética, da consideração e da compaixão, que são valores que são desenvolvidos ao longo da vida da pessoa. Né? A Melanie Klein, né, que veio depois do Freud, ela falou belíssimamente sobre isso, quando ela fala da passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, né, que é algo que vai sendo melhor estruturado no psiquismo humano por volta de 6 meses de idade da criança, né, quando ela tem uma noção melhor, né, do mundo que a circunda, né? Quando ela vai aceitando que entra o terceiro na relação dela com a mãe. Esse contato
que é da mãe com a criança, que é interrompido, de deixar de ser uma relação binária para ser uma relação terciária, quer dizer, não é mais a mãe com a criança, mas entra o pai no meio, né? Esse é um baque terrível que a criança sofre, né? Que, vamos falar assim, é o começo da civilização para essa pessoa, né? Porque ela tem que lidar com a frustração, tem que lidar com a perda, ela tem que lidar com o luto, de não ser mais a situação como era antigamente, né? Ela vai ficar com vontade de matar o pai, ela vai ficar com fantasias de matar a mãe, isso tudo sendo vivido psiquicamente, né? Ao mesmo tempo em que a criança ela está grata porque ela recebe, então, o carinho da mãe, do pai, ela é alimentada, ela vai vivendo num ambiente que a acolhe, e assim ela vai poder desenvolver dentro dela sentimentos de compaixão, de consideração, de solidariedade, né? Então, você fala, eu acho que esse é um sentimento universal da igreja, da psicanálise, né? Que eu acho que existe, que é a capacidade da pessoa desenvolver uma atitude amorosa dentro dela, para ela poder ter ética, ela respeitar o outro diferente dela, né? Porque sem essa ética, a gente está perdido. E eu acho que há uma banalização da ética, há uma banalização, né, da consideração com o outro, de uma coisa muito forte que a gente tem vivido hoje. E que essas religiões que vão se proliferando assim, né, fala-se tanto em Deus, que nem aquele pastor Malafaia, né? E ele vende, no programa dele de televisão, ele fala para as pessoas, olha, deposita um dinheiro na minha conta, porque eu vou fazer chover dinheiro na sua conta depois. E as pessoas depositam. Ele ficou desesperado quando fecharam os templos na época da Covid, porque eles não estavam conseguindo arrecadar os dízimos. E tem gente que acredita nisso, que realmente, se pagar isso tudo, parte do salário, vai ganhar um lugar no céu. Agora, só que isso não é de hoje, né, gente? Nós estamos falando dos espíritos atuais. Mas, por um lado, eu acho que o espírito atual é o espírito de sempre também, dentro desse ponto de vista que eu estou trazendo aqui. É que agora nós fomos marcados por uma pandemia e uma guerra que está por aí que a gente não sabe, né, se vai desencalacrar, o que vai acontecer. A gente está esperando. Mas nós estamos vivendo coisas que eu, por exemplo, nunca achei que eu fosse ver uma pandemia e nem o medo que fosse acontecer uma terceira guerra. Porque eu tinha certeza que a diplomacia do planeta daria conta disso. Mais uma vez, eu vejo como Freud tem razão. Porque eu acho que é só uma casquinha que a gente tem. Que a gente precisa de muito mais ética, de muito mais consideração e de muito mais preocupação com o destino da humanidade. Que tem elevação da temperatura global mesmo, que precisa cuidar da nossa vegetação, que a gente precisa cuidar do mundo, senão um dia acaba. Vou parar aqui um pouquinho para deixar vocês falar também, porque senão eu fico muito empolgada. Oi, boa noite. Boa noite. Você pode só se apresentar? Quem for falando, eu vou pedindo para se apresentar antes de fazer a questão ou a colocação, tá bom? Claro, meu nome é Ana Luísa e eu sou estudante de psicologia de Ribeirão Preto. E a minha pergunta, primeiro eu queria parabenizar pelas explicações, pelas palestras, pelas suas colocações. E eu queria perguntar, enxergando a agressividade, como você mencionou, como algo natural do ser humano, e levando em consideração o que a psicanálise preza pelo diálogo,
como a psicanálise ela enxerga essa situação onde não há a possibilidade do diálogo e ocorre, no caso, a guerra, que é o que a gente está vivenciando, que mesmo com uma tentativa de diálogo, uma possibilidade, um dos lados ele não consegue ceder e há esse conflito. Como que ela enxerga essa barreira que tem entre os diálogos e o que ela sugere? Então, Ana Luísa, boa noite. Olha, eu acho que a gente vê isso, a psicanálise deve ver isso como mais uma afirmação do que o Freud escreveu, que ele sempre foi muito pessimista em relação ao ser humano quando ele fala dessa pulsão de morte, né, que vai junto com a pulsão de vida, obviamente, né, mas que existe isso. O homem precisa fazer guerra. Tá intrínseco, é dentro dele. Tem um livro do Freud que fala como é que é. Como é que chama aquele volume dele? Exemplos da Guerra? Bom, agora eu não estou me lembrando, mas ele escreveu um livro, textos exatamente sobre isso, né? Falando como o homem precisa fazer guerra. Desde sempre o homem faz guerra. Não é uma coisa de agora. Desde sempre o homem provoca carnificina. Vocês lembram dos romanos? Como é que era? Tinha lá aqueles caras que iam lutar, depois lutava com o tigre, lutava com os bichos, aí todo mundo ia lá assistir, batia palma, para ver quanto mais tripa que saía para fora, mais eles gostavam. Lembra? Você vai ver nos filmes da Idade Média, os filmes de enforcamento, lotava a praça. Vai decapitar, nossa, ia mais gente ver ainda. Isso é o quê? É a parte perversa, violenta que nós temos dentro da gente. Eu estou me dando conta agora, né, que talvez alguma coisa mudou ao longo dos anos, que não estão mais assim, sacrificando ninguém em praça pública, como era naquela época, que as pessoas iam assistir aquilo, até levavam as crianças, né, porque fazia parte da civilização deles naquela época, né? Hoje em dia, mata-se o congolês lá na calçada, no Rio de Janeiro, e a polícia não faz nada. Por que será que ela não foi? Será que dentro da polícia, né, o policial estava identificado com os caras que estavam lá dando paulada no congolês? Será que dentro de cada um não tem um desejo, né, tão atroz de fazer isso com o outro? Eu acho que isso cabe à psicanálise, ajudar as pessoas a refletirem a respeito do mito da própria bondade, da própria santidade, da própria condição de anjo, porque nós não somos bons, nós somos bárbaros, mas nós também somos bons, mas nós também somos amorosos. Isso depende também da nossa capacidade de desenvolver o pensamento. Porque a pessoa que consegue pensar, se auto-observar, ver o que está acontecendo com ela, ela pode ter uma condição melhor, né, de lidar com a sua violência. Então, o pensamento faz parte do instinto de vida. O pensamento faz parte da nossa condição amorosa. Então, Ana Luísa, como psicanalista, né, terminando aí isso que você me perguntou, eu fico muito triste de ver como o ser humano é. É uma coisa, é uma faceta terrível. O ser humano é capaz de atrocidades inimagináveis. Mas não adianta a gente negar que elas existem. A gente tem que saber que existe, né, e para ver um modo de lidar com ela. Tá bom assim? Tá ótimo, muito obrigada.
Vocês viram, que passou repetidas vezes na televisão ontem, aquele menininho que atravessou a fronteira, de 11 anos, carregando um saquinho na mão? Ele vai arrastando os pés, sem pai, sem mãe, sem ninguém, vai carregando. Né? O que será que tem dentro daquele saquinho? Eu fiquei pensando. O que ele estava levando ali? Né? Era um saquinho tão pequeno para tanto luto, né? E tantas lembranças. Então, é isso. A gente vê, não sabe o que é que faz. Tem os outros governantes que veem isso e falam assim, guerra é assim mesmo. Esse é o ser humano. Posso falar? Eu estava pensando aqui, bom, primeiro queria te parabenizar pela palestra linda, pela exposição, né, dos pensamentos, pela verdade, por se posicionar, né? Não sempre foi assim a psicanálise, mas ela se desenvolveu, né? Então, felizmente, nós estamos aqui hoje conversando e podendo dizer o que a gente pensa, não só não me posiciono, né? Mas eu estava pensando aqui que a psicanálise propõe o diálogo, mas o diálogo só existe quando um fala, o outro escuta, né? Quando as pessoas não estão com o pensamento fechado, encerrado, né? Então, será que há diálogo? Será que a diplomacia está executando esse diálogo, né? Ou aquilo é só uma questão assim, quer tomar conta daquele pedaço, arruma uma desculpa, invade, não tem diálogo algum ali. Então, eu acho que a psicanálise ela propõe um diálogo, mas o diálogo de verdade, né? Um diálogo onde você possa negociar, né? Porque cada um tem as suas razões, tem as suas justificativas para fazer o que faz, né? Mas poder negociar, poder falar. Então, eu acho que esse diálogo aqui é fundamental, né? Porque os jovens, né, que estão se formando agora, eles precisam acreditar que vale a pena o diálogo, né? E que acho que você aponta no final da sua exposição para o Eros, né? Para o amor, né? E embora o Freud não acredite muito nisso, né? Que a gente vai conseguir superar esse lado, né? O instinto de morte, mas eu acho que é um desenvolvimento que vai acontecer, talvez muito lentamente, mas que ao longo dos anos, talvez, a gente consiga. Eu queria colocar isso, viu? Obrigada, Ana Rita. Ai, Marta, é tão bom ver você com essa esperança, viu? Eu sou um pouco pessimista em relação ao ser humano, como Freud, mas eu sou otimista também, porque eu acho, por exemplo, né, que esse espaço que existe agora que nós estamos aqui podendo conversar sobre isso, e por favor, né, vamos conversar, porque ninguém aqui é dono do saber. Né? Eu acho que eu escrevi um texto, né, bastante provocador, né, para ver se estimula muita conversa. Eu quero ouvir vocês, né, porque eu acho fantástico a gente poder conversar e ouvir, né, praticar isso. Isso, para mim, eu acho que eu falo que nem falou Einstein, nisso eu acredito. Né, Ana Rita, posso falar um pouquinho? Conversar. Um instantinho só, Célia, que eu acho que vale a pena contar para a Ana Rita o que estão comentando no chat, né, Ana, que vai muito ao encontro disso que você acabou de comentar. Depois a Célia fala também. A Gabriela disse, parabéns, deixou muito para a gente pensar. A Cristina de Lolo diz, talvez um saquinho de esperança, como um comentário, uma referência ao que o menino levava, né? E o Guilherme Ciribelli também comenta, todos ali que ultrapassam as fronteiras levam consigo a esperança de um mundo melhor. Então, isso eu acho que está bem provocado. Pode dizer.
Boa noite, Ana Rita, é um prazer, viu, te ouvir. Foi muito interessante, muito instigante, né, a sua fala. E alguém aí escreveu um saquinho de esperança, né? Eu fiquei, nossa, a gente fica desesperada por um saquinho de esperança, acho que é fato. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou lendo um livro muito interessante que se chama Freud com os Escritores. Então, em cada capítulo, vai falando das cartas, né, de Freud com esses escritores, as leituras, né, a admiração por determinados escritores. E tem um capítulo que eu não sei se é assim que pronuncia, é Freud com o Romain Rolland. Só Deus sabe, eu não sei pronunciar, mais ou menos isso. E esse sujeito era um sujeito assim lírico, que acreditava, tinha muita afinidade com os pensamentos indianos, né, filosofia indiana, e falava sobre sentimentos oceânicos e tal. E o Freud parece que assim, trocou muitas correspondências com esse sujeito, e até o final da vida, né? E aí, no final da vida, um dos últimos textos que o Freud escreveu, que se chama, isso eu aprendi tudo lá nessa leitura que eu fiz hoje, nesse capítulo desse livro que eu estou comentando. Um dos últimos textos do Freud, Um Distúrbio de Memória na Acrópole, ele dedica esse texto, homenageia, vamos dizer assim, homenageia esse Romain Rolland. Então, o que o Pontalis, né, que é o autor desse livro, fala, né, que ao mesmo tempo que Freud, durante toda a correspondência com esse escritor, ficava, vamos dizer assim, não concordando com aquele lirismo, com aquele, vamos dizer assim, aquelas coisas muito otimistas, mas ele não abandonou em nenhum momento as ideias desse escritor, né? E lá morrendo, né? Então, quando Freud estava no final da vida, ele se dá conta disso, né? Que aqui criar, vamos dizer assim, não mata a morte, né? Porque o Freud, quando estava para morrer, estava lá quase estourando a Segunda Guerra Mundial. Mas que até o final parece assim, segundo Pontalis, né? O Freud ainda tinha, vamos dizer assim, ele não largava a mão dessa esperança, desse lirismo que ele via no outro, no caso, né? Então, será que não é uma forma, assim, da gente se dar conta disso, né? Que diante de tantas tragédias, né? O próprio Freud, com o pessimismo dele, né? Demonstra, assim, essa... Não solta, vamos dizer, o saquinho também? Eu entendi o que você falou. Eu acho que você está fazendo uma colocação super adequada no momento certo, porque eu acho que eu pesei muito a mão para a questão do instinto de morte, da destrutividade, porque o mundo está vivendo isso essa semana. Tanto que eu pedi desculpa para vocês, eu expliquei que eu estava completamente atravessada por essa história enquanto eu estava escrevendo. Mas, obviamente, a gente tem que pensar na função da pulsão de vida junto com a pulsão de morte. Porque sem a pulsão de morte a gente não cria. E o quê? Adão e Eva no paraíso, minha filha? O que é virar aquilo? Nada. É só quando aparece a inveja lá que foi atentar a Eva. Você está no bem bom, vai acabar isso agora. Né? Talvez, desculpem os religiosos, vou falar uma coisa meio profana, mas quem sabe Deus ficou com inveja, não é? De ver lá o Adão e a Eva, né? Tão gostosinho lá no paraíso, falou assim, vamos pôr uma pimenta aqui para ver se a coisa fica melhor? Ou serpente, vai lá, fala para ela comer a maçã. Porque esse comer
né, que comer o fruto da árvore do conhecimento, que conhece a ti mesmo, né, para mim é o ser humano ter noção das suas pulsões, né, da pulsão sexual, da pulsão destrutiva, que veio junto com essa história. Então, o ser humano é constituído disso. Porque se fosse só essa coisa idílica no paraíso, ia virar o quê? Não ia virar nada. Né? A gente se desenvolve porque a gente combate a preguiça. Não é? A gente se desenvolve, né? A gente escreve trabalhos muito interessantes que você tem que combater aquela raiva que te dá sábado à tarde, vontade de tomar uma cerveja, aí não toma porque tem que escrever o texto semeando. Entendeu? Olha só, combatendo, né? O que é isso? Né? A gula, a preguiça. Vou começar a falar agora nos pecados, né? Tudo que tem que combater para poder produzir alguma coisa, porque a gente tem isso. E se a gente não tentar enfrentar esses demônios, não sai nada. Então é isso. Obrigado, viu, Célia, que você me ajudou a esclarecer melhor meu pensamento, viu? Ana, eu vou te apresentar agora algumas outras colocações do chat. A Olga diz: parabéns pela excelente apresentação, Ana Rita. Minha pergunta é complementar ao que já foi questionado. Quando você falou sobre a importância do diálogo e pensando nos momentos bárbaros que estamos vivendo, me veio a seguinte pergunta: você acha que é possível dialogar com um nazista ou com um radical extremo? E que caminhos você enxerga para a psicanálise nesse momento tão difícil? Você quer que eu diga todas as outras, Ana, para você comentar de uma vez? A gente teve um outro comentário da Cris de Lolo, que foi: Ana, achei o texto lindo, você transitou entre a psicanálise e sua contribuição para a possibilidade de civilização. Agradeço muito. E o João Bisinelli diz: lembrei com esperança de que a própria psicanálise defende uma aposta na sublimação como forma de administrarmos nossa pulsão agressiva. Haja sublimação. Ótimo. Quem foi que escreveu a primeira pergunta, Ângela? A Olga. Olga, obrigado pelas suas colocações, mas você me colocou numa saia justa. Eu não sei se eu vou saber falar tudo isso para você. Primeiro que eu queria dizer que todos nós temos aspectos nazistas e fascistas. Não está só lá fora. Eu acho que é um treino bom a gente falar, procurar ver onde está o nazista dentro da gente, onde está o fascista, onde está o sanguinário, onde está a pessoa indiferente, porque isso tudo faz parte da gente. Então, se a gente conseguir estabelecer, primeiro localizar, para depois conversar com esses aspectos pessoais, né, eu acho que já é de bom tamanho. Se eu encontrar um nazista ou um fascista na minha frente, eu acho que ele não vai querer me ouvir. Ana, então, obrigada pela resposta. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Não, eu estou com um problema no vídeo no meu celular. Mas, enfim, porque é uma questão mesmo, Ana, uma dificuldade. Eu falei do ponto de vista coletivo mesmo, né? Que a gente está vivendo isso numa dimensão coletiva, social, muito séria, né? Assim, que você comentou brilhantemente na sua apresentação. E aí me veio essa pergunta mesmo, como uma coisa difícil, uma resposta difícil mesmo, e o que você pensa sobre isso. Obrigada, viu, pela Ficou apresentação. bom assim para vocês que eu falei? Ficou sim. Tá. Ana, e tem mais um comentário do Eliomar Pereira da Silva, que diz: Ana Rita, em nosso mundo atual, quais são os maiores fatores que vêm provocando estas patologias citadas em sua colocação?
será que em nosso psíquico o id vem superando o superego? Uau, uau! Esse daí dá para pensar um pouquinho, né? Eu não sei, eu acho que não é que é uma coisa da patologia atual. Se para falar uma coisa da patologia atual, eu acho que onde a coisa pega mesmo é num tipo de narcisismo que as pessoas vão criando um invólucro e elas vão ficando tão lá dentro delas, e elas vão se importando tão menos com o próximo. Isso eu acho que é uma questão que é muito séria, né? Porque eu acho que id, ego, superego são estruturais, né? Cada pessoa faz a sua combinação, né? Desde quando nasceu e ao longo da vida, é uma coisa, né, muito pessoal. Mas se for pensar qual é o sinal dos tempos agora, como está citado naquele texto que eu trouxe, que eu fiz uma citação do Schuster, sobre as 7 invejas capitais, né, que eu acho que essas falsas premissas, as pessoas acreditarem naquilo que lhes convém, que é a origem da fake news, não deixa de ser um tipo de narcisismo. Porque a pessoa, ela quer ter razão, ela não quer ter informação. E a única informação que ela aceita é aquela que fala o que ela pensa. Porque se não fala o que pensa, ela acredita. Ela já deixa de lado. Então, cada pessoa vai seguir o que? O seu grupo político, só vai ouvir as notícias do seu grupo político, aí ela fica em casa no meio do seu grupo político. Então, pessoas que são extremamente radicais politicamente, talvez é muito difícil se comunicarem, mas essa é uma questão de fundamentalismo, que não deixa... Sabe como Freud chama isso? O narcisismo das pequenas diferenças, no fim das contas. Porque se você for ver o funcionamento psíquico dos fundamentalistas, é idêntico. É o objeto da crença deles, ou da ideologia, que muda. Para quem é de extrema direita ou de extrema esquerda. Mas funcionamento fundamentalista, narcísico, é igual. Fazer um comentário, uma pergunta nesse sentido, de o id está superando o superego ou não? Achei interessante essa colocação, porque eu tenho pensado algumas questões recentemente a respeito disso. Eu sou psicólogo, mas eu sou neurocientista, eu sou um curioso da psicanálise, assim, estudei um pouco, então me permita se eu entrar em algum equívoco conceitual. Mas o superego não é uma função relacionada com a destrutividade também? Relacionada com a pulsão de morte? E aí, nesse sentido, não estaria... não? Porque o superego é a lei, né? Ele é a lei que vai conter. Mas diante de um ambiente totalmente moralista, onde, e no contexto do Freud, né, o superego, as funções repressoras se apresentavam com essa cobertura moral da época, que era totalmente repressora, racista e tudo mais. Então, o superego ele vai carregar aspectos da cultura, né, que são terríveis, né? No Antigo Testamento, por exemplo, as pessoas apedrejavam as mulheres, né, quando cometiam adultério. E essa era a lei, né? As pessoas se expressavam... e aí, quando a ideia de Cristo, quando surge, é justamente romper com a lei e introduzir algo que aí eu chamaria mais associado à questão da consciência, né? Então, esse balanço para mim entre id e superego, acho que as coisas estão mais ou menos equilibradas nesse sentido do narcisismo e da destrutividade e da rigidez, desse moralismo que se expande, né, como você colocou. E o que eu sinto que está faltando é uma psicologia, uma psicanálise da consciência, né, que naquela minha primeira pergunta eu estava tentando trazer na questão esses aspectos éticos, morais, universais, né, que eu acho que possibilitaria um diálogo. Eu sou mais pessimista, não acho que existe uma possibilidade de diálogo nesses extremos, né? Porque é de uma rigidez, é de uma violência onde não tem ninguém escutando ninguém.
Eu Mas concordo só com pensando nessa você. questão da destrutividade e do superego, quanto que o superego não é destrutivo também para o indivíduo? A minha avó costumava falar assim para mim, minha filha, tudo que é demais sobra. O id é o princípio do prazer. A pessoa sem lei, ela vai se matar. Ela vai matar o outro. Mas só uma observação, né? Nesse texto que eu havia lendo de um psicanalista canadense, ele dizia assim que, por exemplo, né, ele traz a questão muito do Antigo e do Novo Testamento, ele fala Cristo não veio para derrubar a lei, ele veio para preencher, ele veio para trazer alguns elementos, né? Então não é uma ideia, porque óbvio, sem leis, sem repressões, como eu estava falando, nada vai funcionar, mas não é, entende? Não é a ausência de, mas um complemento com uma consciência, né? Com algo assim. Então, é isso mesmo, Fernando. Cada função, como nós falamos, tem a sua especificidade, né? Então, o superego ele está ligado com a questão moral e da lei. O id está muito ligado também, todos têm raiz no inconsciente. O id também é essa parte do inconsciente, mas é essa parte que só quer prazer. A pessoa não aceita lei nenhuma. Mas e a destruição? Da onde vem o prazer na destruição? Do homem. Do homem. O homem tem prazer de destruir. Mas não está no id, né? Está lá no id, sim. Tá. Isso vem lá. É que, assim, atualmente, em psicanálise, a gente não usa mais esses conceitos dessa maneira. Sabe? Isso é uma coisa que ficou. Porque o nosso mundo psíquico ele não é comportamentado com... Ele não é todo esquematizadinho desse jeito. Compartimentado. Compartimentado desse jeito. Não é. É toda essa bagunça. Fala-se dessa maneira para ter um esquema, para a pessoa poder ter uma ideia, mas não dá para você fazer uma leitura, né, analítica a partir desse esquema. Entendeu? Você quer saber a outra coisa que mata também? Um excesso de ego. Ou o cara que é tão egóico que ele é normopata. Sabe o normopata? Aquele cara completamente morto, porque ele não comete a menor transgressão. Ele é morto. Não deixa de ser uma coisa contra a vida, a pessoa ser tão normopata. Um pouco de loucura a gente precisa ter para poder se sentir vivo. Entendeu, Fernando? Tá. Ô, Ana, mas fazendo uma ponte aí com o que o Fernando está dizendo, eu fiquei me perguntando aqui se ele não estaria falando aí, parece que ele estava ligando o superego à destrutividade. Eu fiquei pensando no superego assassino, né? Um superego arcaico, destrutivo, sim, também, né? Vindo ali da pulsão de morte, que eu acho que é bem diferente do que ele propôs no começo lá da ética, que então seria mais num caminho de um superego mais desenvolvido, de um superego ético mesmo. Então, tudo que é demasiado, e está lá muito no primitivo, dependendo da maneira com quem se liga e como se liga, pode ter uma função de preservação ou de destruição. O superego ele tem uma função de nos proteger. Por isso que tem a lei, por isso também que tem a interdição. Porque se a gente ficar à mercê só dos nossos instintos assassinos e sexuais, a gente não teria se desenvolvido. Por causa do superego, escreve muito bem o Freud, lá em Totem e Tabu, justamente, é que se inaugura a civilização. Agora, tudo que é muito primitivo, asfixia, mata. Por isso que eu falei, depende com quem que se liga, é dinâmico, depende com quem que se liga, como se liga e qual é a função.
né? O superego, ele tanto pode proteger como ele pode matar, assim como o id, e assim como o próprio ego, né? Posso fazer um comentário? Por favor. Eu sou a Maria Ângela. Ana Rita, gostei muito, né, das suas colocações. Meu comentário, ele é menos teórico, assim, mais uma coisa que me chamou a atenção, né, que você traz, como na contemporaneidade a gente flerta com a morte, né, acho que em termos da pandemia, quando a gente nega que ela está aí, né, que as pessoas podem se contaminar, e mesmo nas guerras, né? Eu fiquei pensando muito nessa história de corredores humanitários, né, para os refugiados. Como é perigoso a gente se acostumar com isso, né? Com essa história. Uhum. Mesmo que eles sejam necessários, o quanto eu acho que a psicanálise contribui para que a gente não negue as atrocidades, né, e não se acostume com os corredores humanitários, né? Eu acho que isso nem os sociais, nem os internos também, né? Porque às vezes a gente refugia também, nós, né, como psicólogos, analistas, estudantes, né? Isso evita que a gente tenha contato com a nossa própria atrocidade, né? Que eu acho que é isso que você está trazendo hoje. Qual é o contato que cada um de nós, o diálogo que a gente pode ter com essa parte destrutiva nossa, que eu acho que é fundamental isso, para abrir, né, assim, abrir o ano do Semeando com essa contribuição. Muito obrigada. Deixa eu aproveitar, obrigado, Maria Ângela, que você me estimulou a acrescentar uma coisa para falar para o Fernando. Fernando, uma pessoa que tem um superego excessivo, ela vai se proteger de saber que ela tem uma pessoa violenta e destrutiva dentro dela, porque ela tem que ser boa. Entendeu? Ela só vai ouvir o Padre Marcelo falando. Mas e o Malafaia, né? Então, e o Malafaia? Eu acho que esse é o ponto, assim, através dessa suposta moral, esse verniz moralista que ele acha que está fazendo bem, fazendo correto, ele acabam escapando toda a destrutividade dele, assim, né? Eu acho que isso traz a rigidez para ele. Acho que é aí que está é um mecanismo. É que eu acho que o Freud fala isso, né? De que o superego ele é coated, né? Tipo, ele traz aspectos da moral, né? Mas ele não é e aspectos que vão à consciência, mas o superego não é a consciência. Acho que esse é o meu ponto principal. Assim. Isso, o que falta muito bem, não é a consciência, isso, não ajuda. É. Mas ajuda. Como está embebido em questões morais, as pessoas fazem muito uma associação entre a cultura e o superego, assim. E isso é um erro, assim, principalmente naquela ideia que eu vinha dizendo, tipo, a importância de uma moral universal, de uma ética universal para que o diálogo seja possível, né? Porque realmente a moral dos extremismos, ela só vai permear um superego rígido e não protetor, exatamente. É um superego com essa moral vitoriana ou com essa moral, entende? Tipo, e se a gente tivesse uma abertura para uma moral, aí eu vou falar do bem ou do mal, mas uma moral universal, uma ética com valores que todas as culturas concordam, a gente poderia ter um diálogo consciente, né? E escapar um pouco dessas questões tão inconscientes e tão difíceis de trazer para o diálogo. Mas, Fernando, eu acho que você está falando uma coisa séria. Eu acho que todas as culturas concordam com um comportamento ético. A questão é que a minoria não é a mais. Bom, deixa eu refazer as minhas palavras para não ir contra mim. Eu quero dizer para vocês, eu sempre falo isso,
né, que eu acredito muito no instinto de vida. Pelo menos até agora eu tenho acreditado muito. Eu falo, gente, senão o mundo já tinha acabado. Eu sempre pensava assim. Você anda na rua, um monte de gente, né? A gente não vai andando pensando que você vai levar um tiro na próxima esquina. Mesmo que isso aconteça, ainda não é a maioria. Eu estou falando em tempos normais, sem guerra, tá? Mas mesmo com tudo que acontece, ainda tem uma civilização que está acontecendo. Ainda tem. É que nós estamos no meio, no momento da história que a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que nós estamos conversando todas essas coisas hoje, né? E pensando muito no ser humano. Mas eu acho, né, que até o pior do cara lá, né, ele tem o lado dele amoroso, que ele vai praticar o vínculo dele amoroso com quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quiser. Isso, o ser humano não é destituído disso, 100%. É como que se usa e com que intenção vai se usar isso. Por que tantas pessoas precisam dessa religiosidade? Porque o ser humano está muito sedento de sentir que ele é bom, que ele é abençoado. As pessoas precisam pensar isso delas. Aí vai lá no culto, vai na igreja católica, né? Vai, né? Vão nesses lugares, né? Para elas terem algum pensamento a respeito delas próprias. Porque se as pessoas soubessem mesmo a sua verdadeira ética e bondade e capacidade de amar, não precisava ficar rezando o dia inteiro. Porque acho que Deus é o quê? É surdo? Que tem que ficar falando a mesma coisa todo dia? Quem acredita em Deus não fica o dia inteiro falando a mesma coisa. Falou uma vez, chega, acabou. Ana, chegamos no nosso tempo. Que né? pena. Isso. Te agradecer muito, tanto pela sua fala quanto pela sua escuta, né? Acho que a gente pôde ter um momento de bastante troca, de diálogo, enfim. E dizer assim que muitas dessas questões que você levanta, né, e que a gente pôde pensar juntos e aprofundar, elas vão sendo retomadas, elas compõem a programação do Terças ao longo de todo o ano, né? Então eu aproveito também para estender o convite para participação nos próximos meses, tá? A gente tem o próximo Terças, que é no dia 12 de abril, com a Maria Bernadette, que o título é Nascer e Crescer na Pandemia, Crianças e Adolescentes. Então, a gente encerra hoje aqui com os nossos agradecimentos, né, para a Ana Rita, para todos os participantes. Se você quiser encerrar, Ana, com alguma fala, né? Eu quero agradecer e falar que passou tão rápido. Foi. Agora que a coisa estava assim esquentando para a gente poder falar mais, mas é sempre assim, né? Existe o limite do superego, né, Fernando? E não vai deixar a gente fazer só aquilo que a gente quer, né? Isso. Obrigado, viu, gente? Adorei. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Obrigada.